Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Silva. Estou aqui para trazer o resultado desses jogos da segunda-feira e trazer aí mais 3 joguinhos aí que vai ter aí nessa terça-feira. Vai ter poucos jogos na terça, então vou trazer aqui primeiro o que foi que houve, como foi essa segunda-feira, se as análises bateram, o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, se vocês pegaram green, põe aí nos comentários e bora pro vídeo. Então vou trazer aqui a tela. Tô aqui no YouTube com os jogos que eu coloquei aqui. Então o primeiro jogo aqui que eu coloquei foi o jogo do Fenerbahçe. No jogo do Fenerbahçe, sem surpresas, 4-0, certo? Foram 4-0 o jogo do Fenerbahçe. E eu tinha colocado aí a tip para 1,5, se eu não estou enganado, foi 1,5. E bateu com sobra aqui, 4-0. Esse foi o primeiro jogo, Fenerbahçe e Konyaspor. O outro jogo que eu coloquei, deixa eu fechar aqui o do Fenerbahçe, o Baka Topola contra o Estrela Vermelha. E o jogo terminou 0-0, ou seja, 100 gols no jogo do Estrela Vermelha. Um jogo de um time over termina 0-0. E aí o Red vem e muitas vezes as pessoas não entendem porquê ou tenta querer justificar o Red de uma forma ou de outra. A leitura foi correta? Foi correta. Aqui os jogos não tinham 0-0 e o time zerou. Campanha casa fora também tinha gols, mas não saiu gol. O time tinha potencial para marcar e não marcou. E aí você pode estar dizendo, Silva, tinha como evitar esse jogo? Se você quiser evitar jogos nesse tipo, mesmo quando um time é over, existe sim a forma de você evitar jogos como esse. Como, cara? Você fazendo a leitura do must win ou a leitura da tabela. Normalmente, isso daí você vai eliminar muitos jogos, certo? Mas quando aconteceu a situação como essa aqui, você pode evitar da seguinte forma. Deixa eu trazer aqui encerrados. E aqui eu tenho o Estrela Vermelha. Esse foi o jogo que zerou. E aí você disse, tá, Silva, como é que eu evito jogos como esse? Olha só. Estrela Vermelha, ele é segundo. O primeiro é o Partizan. Deixa eu colocar aqui para você ver a tabela de pontos. Deixa eu ver se dá para você ver aqui. Tá dando para ver os pontos? Não. Deixa eu ver aqui. Não, só tem como ver aqui. Deixa eu ver, vai ficar desse tamanho. Mas vê só. Partizan tem 46 pontos. O Estrela Vermelha tem 42 pontos. Só que é um grupo de 8 que se classificam para disputa do título. O Estrela Vermelha é segundo. Ele não tinha aqui a necessidade de lutar aqui por alguma coisa, por exemplo, para ir para o primeiro lugar. Até porque com 42 pontos ele não chegaria, ele só iria a 44 pontos, porque ele ganhou um ponto, ele com mais 2, ele iria a 44, ele não alcançaria o Partizan. E ele também
ele está fechando a rodada. Isso é bem importante que você veja que isso é quando ele está fechando a rodada. Ele com 42 pontos, ninguém iria ultrapassar ele. Então, isso é uma leitura subjetiva. Isso pode acontecer às vezes e outras vezes não. Aconteceu hoje, com um time over. E aí, quando você pegar um cenário como esse, onde um time vai fazer o gol, mas ele não vai para canto nenhum, ele vai continuar ali no mesmo canto, e mesmo que ele perdesse, ele também não seria ultrapassado, é o risco que você pode evitar, jogando contra um time que mesmo que ganhasse, iria aqui a 23 pontos, só subiria uma posição e não iria entrar no G8, jogando contra quem? Contra o time, um dos times mais fortes do campeonato. E aí, somado a isso, vem a questão do Estrela Vermelha tá voltando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O Estrela tá voltando aqui, ó, de uma Copa de 4 dias, ou seja, ele viajou aqui para a Áustria para enfrentar o Sturm, ganhou por 1-0 e aí voltou 4 dias depois para enfrentar um time pelo campeonato nacional. Então isso dá para ele, aquela situação na tabela, dá a ele um privilégio dele poder relaxar e descansar o elenco, descansar o time, não ter aquela necessidade para poder fazer ali aquele gol. E aí você tem como evitar o red dessa forma, certo? Não era esperado isso, eu não acompanho o Estrela Vermelha e ele não é desenvolver, tanto que se você olhar aqui os placares dele não tem 0-0. Então todos os jogos do Estrela Vermelha é movimentado, pelo menos um gol sai, mas nesse não saiu, certo? Qual foi o outro jogo? O outro jogo foi o do FCSB, que não se pode mais falar o nome antigo desse time aqui. Um membro, agradeço aí ao... Deixa eu colocar aqui. O membro que colocou aqui, ó, foi o Felipe. Felipe falou aqui, mostrou aqui, dizendo que por questões políticas ali, não pode mais chamar o time pelo nome antigo, tem que ser agora FCSB, inclusive cabe até processo, segundo ele deixou aqui relatado. E aí esse time entrou hoje, e eu tinha comentado que a posição dele aqui, ó, não condizia com a posição dele não condiz com a história, a grandeza desse time aqui. E o que foi que aconteceu? O jogo terminou aí 2-0 para o FCSB. Esse jogo foi às 3h30. Os gols saíram no segundo tempo. Então, quem pegou aí, teve aí aos 62 minutos e aos 95, 2 gols no segundo tempo, pagando aí o limite. Depois a gente teve o jogo do Manchester United, e aí eu falei que esse jogo tinha tudo para virar o quê? Uma chuva de gols. E olha, o jogo ainda tá rolando. 9 minutos de acréscimo, já deve terminar aí o jogo. 8 gols. 8 gols. E aí você me pergunta, poxa Silva, tanto gol assim nesse jogo, por quê? No vídeo passado eu expliquei para vocês por que esses times aí se envolveram em tantos gols assim, porque eles não estão disputando Copa. Então, são dois times que jogam e deixam jogar. Terminou o jogo, acabou de terminar o jogo. O jogo foi terminado, finalizou agora, empatado com 8 gols. Então tá aí, o Manchester United não consegue triunfar e o Bournemouth sai aí com 1 ponto do estádio do Manchester United, certo? Então bateu aí a análise também, foi chuva de gols aí nesse jogo. Espero que vocês tenham pego.
O outro jogo foi o do Sheffield e o Wednesday contra o Derby. Nesse jogo saíram 3 gols. E nesse jogo eu falei para vocês que o time da casa poderia fazer 10 gols, mas ele não tinha tendência nem de marcar um. E aí ele não marcou esse um. E o time de fora tinha tendência para marcar apenas um gol. Ele poderia marcar 10. Nesse ele não marcou os 10, ele marcou 3 gols. E aí, se você pegou esses gols, porque o primeiro já tinha odd, para quem trabalha com a odd baixa, saiu esse gol logo no primeiro tempo. Então, parabéns aí se vocês entraram e fizeram aí essas entradas. Pegaram também. O outro jogo foi o jogo da Roma, que eu disse que ia ficar a nível de estudo. Eu coloquei o 0.5, foi o jogo que eu coloquei 0.5 foi o da Roma e o do FCSB, se eu não estou enganado. E o jogo da Roma terminou com um placarzinho de 1-0. Deu para pegar esse limite também, porque o gol saiu no segundo tempo, aos 60 minutos. Então já tinha odd para quem quisesse pegar aí esse gol. Então bateu aí todas não, né? O Estrela Vermelha não bateu, mas todos os outros jogos bateram aí. Graças a Deus, as tips que foram colocadas aí no YouTube foram 5 jogos, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Dos 6 jogos, 5 bateu. Dá uma média de 83% de acerto as tips que foram colocadas. E se você pegou, espero que você tenha pego aí alguma entrada dessa daí e tenha saído aí no lucro, certo? E hoje, Silva, que a gente... eu quero agradecer aí o pessoal aí, ó. Eu tô aqui com 111 assinantes no canal. Cara, quero agradecer demais os 111 assinantes do canal. Isso daí para mim é muito importante. Faz com que eu tenha mais motivação para continuar aqui trabalhando, fazendo aqui esses vídeos para vocês. Eu sei que tem aí espalhado aí no Brasil, não sei se todos são do Brasil, mas tem 111 pessoas aí que têm assistido aí os meus vídeos, e eu vou continuar aí fazendo os vídeos para todos vocês, para que vocês continuem aí não só pegando o green, mas acima de tudo aprendendo a fazer as leituras também. Cada jogo ele tem uma história diferente, cada jogo ele tem alguma particularidade que faz com que você assuma ou não o risco. O trade esportivo ele tem a ver com assumir ou não o risco. E aí você decide se vai entrar ou não vai entrar, se você vai entrar por isso, por aquilo, ou se você não vai entrar por isso, por aquilo também. Então, muito obrigado a vocês que assinam aí ao canal, certo? Espero que eu esteja ajudando de alguma forma. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui nos comentários alguma dúvida que você tem sobre como operar, ou enfim, qualquer coisa que esteja relacionada ao over limite, vocês podem colocar aí. Se vocês estiverem usando qualquer outra estratégia, como o over 1, o over à frente, ou tá pegando aí o HT, coloca aí que eu vou responder com o maior prazer a dúvida de vocês, certo? Bora lá para os próximos jogos. Deixa eu fechar aqui. Vou fechar esse daqui também. A minha lista de hoje teve esses jogos aqui. Desses jogos teve 2 0-0, quando o Porto acaba de levar um empate. Deixa eu subir aqui. Ó, o Porto acaba de levar um empate jogando em casa. E para quem estava aí no jogo do Porto, pegou aí essa entrada, o Estrela Amadora fez o gol. Eu tive aí 0-0 o jogo do Estrela Vermelha, como vocês viram, e o jogo do Bertes. Na minha lista, o jogo do Bertes teve 0-0. E aí vem a mesma história.
Olha o Bertz, dois times voltando de Copa, 4 dias, e depois hoje é 15, daqui a 3 dias, dia 18, deixa eu colocar aqui, ó, dia 18, os dois vão estar indo para a Copa daqui a 3 dias, cara. 3 dias esses times vão estar em Copa. E aí eu não coloquei nenhuma tip desse jogo lá no grupo do Tipster por causa disso. Porque, vê só, o time tá 0-0. Tá, Silva, e como era que dava para fazer uma entrada aqui nesse jogo? Cara, era se alguém tivesse aberto o placar. Ninguém abriu o placar, então ninguém é forçado a fazer nada. Outra coisa, o time aqui, tinha algum time aqui que o empate beneficiava? Deixa eu ver aqui, encerrar. Tinha um placar, esse 1-1 beneficiava Alberts. Aqui, ó, Raio Valecano, classificação. E olha o Bertz. O Bertz, com esse empate, ele estava entrando aqui nessa vagazinha aqui, ó. E mesmo que ele ganhasse, ele não iria para canto nenhum, certo? Ele não chegaria aqui aos 30 pontos e também não seria pego pelo Bilbao, que já jogou. Então, era um jogo também que não tinha ali must win para nenhum dos times. O Valecano está aqui na parte de baixo. Olha, ele está com 18 pontos. Mesmo que ganhasse, não iria para canto nenhum. E esse jogo do Porto, Silva? O Porto tem necessidade aí para ganhar esse jogo? O Porto tá no ao vivo. O Porto tá aqui, ó. Ele é primeiro. Então, o empate ainda vai manter ele nessa primeira posição. Ele pode querer ou não. Não acredito no Porto empatando esse jogo. Jogando em casa contra um time fraco, aliás, já fez, ó. Já fez o gol. Era esperado que o Porto fosse para cima. Ele é o líder do campeonato. Agora sim, ó, 40 pontos. Ele abre 5 para o Sport e 8 para o Benfica, principal rival do Porto, um dos principais rivais. São os 3 times que lutam ali em Portugal. Praticamente, quando um não é campeão, é o outro. Porém, a única vaga que dá para Champions é o primeiro lugar. Então, ó, Liga dos Campeões. Aliás, tem a Liga dos Campeões que vai para a fase de Liga. E esse segundo lugar aqui vai para um playoff. Para ele tentar ali, ele vai para uma repescagem para poder fazer ali, entrar na Liga dos Campeões, na Champions League. Então tá aí, o Porto já fez aí o gol, já virou aí 2-1. Então, placar aí já está mais condizente com o Futebol Clube do Porto, que com certeza não iria deixar de ganhar os pontos para o Estrela Amadora. Então tá aí, pessoal, essa foi a minha lista dessa segunda-feira. Todos aqui tirando o Bertz e o Estrela Vermelha, que tinha questões subjetivas. O resto, todos eles tiveram gol. E para amanhã, Silva, o que é que tem amanhã? Amanhã eu vou ter aqui, ó, 3 jogos. 3 jogos. O primeiro jogo, os 2 primeiros jogos é pela Liga da Suíça. A gente vai ter o Sion, aliás, o St. Gallen contra o Sion. Nenhum dos times está vindo ou indo para a Copa. Eles não estão indo para a Copa e nem estão vindo de Copa. Então, o St. Gallen tem uma Copa aqui, que a gente vai tirar, e só. Falhou em marcar uma vez, num placar de 0-0.
e se envolveu aqui em over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 67%, que é o percentual mínimo para a gente colocar, para a gente colocava como pré-requisito o potencial de gols. 67% é o mínimo. Ele over 2,5, 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso mesmo, over 2,5. O St. Gallen tem a tendência para over 2,5. O Sion tem aqui uma copa. O over 2,5 tem, aliás, falhou em marcar apenas uma vez em um placar de 0-1. E ele teve 1, 2, 3, 4, está abaixo 2,5. O 1,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 67%, 1,5. Então o Sion está no over 1,5. Essa é a 18ª rodada. Na campanha casa fora, o St. Gallen tem média de 1 gol marcado, 1 sofrido. Quando sofre, os jogos chegam a 3 gols por partida. Tem a defesa forte, sofrendo aí em 56%. E o ataque também é forte, marcando em 89%. O Sion tem média de 1 gol marcado, 1 sofrido. Quando sofre, os jogos chegam a 3 gols por partida. Tem a defesa fraca, sofrendo em 75%. E o ataque forte, marcando em 87%. Os momentos de gols mostram que tem gols durante todo o jogo por parte das duas equipes. Tem um encaixe do Sion aqui, um do St. Gallen aqui. E só tem a tendência aqui para muitos gols nesse jogo, pelo menos 1,5. E já com gols aqui no primeiro tempo. Resultado ao intervalo que mais acontece das duas equipes. O Sion não é o 0-0. O St. Gallen não é o 0-0. E o Sion também não é o 0-0. Silva, e aquela questão subjetiva lá? Tem questão subjetiva ali nesse jogo? Bora dar uma olhada. A gente vem aqui, ó. Jogos de amanhã. Liga da Suíça, St. Gallen e Sion. Classificação. E aí, a gente vai olhar aqui, ó. Os dois times estão já no grupo, no G6, que se classificam. O St. Gallen estão abrindo rodada, veja que eles estão abrindo a rodada. O St. Gallen, se vencer, ele vai aos mesmos 34 pontos do Thun, ficaria com o mesmo número de vitória. E ele teria aqui um saldo melhor. Então, dá a entender que ele subiria para a primeira colocação, vindo para cá, já que ele tem um saldo melhor. Então, o St. Gallen jogando em casa, pega o Sion, que se vencer, vai a 30 pontos e vai encostar exatamente no St. Gallen, vai ficar atrás dele. O St. Gallen tem 31 pontos, ele iria a 30, ficaria à frente do Young Boys. Beleza. E se o St. Gallen, aliás, se o Sion perder? Esse jogo é interessante para quem? O St. Gallen já tem 31 pontos. O Sion tem 27. Com 27 também está o Lugano. O Zurique
Zurich ou Zurique está com 24. Então, vou apagar aqui e veja só. O Sion está nessa posição. Se ele perde esse jogo e o Lugano ganha, ele já cairia para a posição do Lugano. Ele vai cair para essa posição aqui do Lugano. E se o Zurich ou Zurique ganha, vai a 27 pontos. Esses 27 pontos, ele ficaria com uma vitória a mais de que o Sion, porém o saldo é pior. Então, tá mostrando aqui, ó, na parte de baixo, ó, nessa partezinha aqui, ó. Caso os times cheguem à mesma pontuação ao final da temporada, o desempenho será feito com base no saldo de gols. Então, volta tudo. O saldo de gols aqui do St. Gallen é melhor do que o Thun, então ele tem aqui 13 e o Thun tem 11. Se o St. Gallen ganha, ele já é primeiro pelo saldo de gols no lugar do Thun. Só que ele está abrindo a rodada. O Sion, se ganhar, vai chegar aos 30 pontos, vai pegar a vaga do Young Boys. E o Lugano, se ganha, vai aos mesmos 30 pontos, tem um saldo ruim. O Zurich também tem um saldo menos 4. Então, o Sion, para que ele perca essa posição, esses dois times aqui têm que ganhar. Esses dois times aqui têm que ganhar, sendo que o Zurich tem que dar uma goleada para tirar esse saldo de gols do Sion, que é de 6. Ou seja, ele teria que fazer 10 gols. Então, o Sion não perde essa posição nessa rodada, a menos que haja essa goleada aí do Zurich por 10-0 e o Sion perca, o que eu não vejo acontecendo. Mas é futebol, tudo é possível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o empate para o Sion serve. Porém, a gente vem aqui, ó, clica aqui no St. Gallen, vai aqui no calendário e olha só. A gente está aqui, o campeonato tem 1, 2, 3, 4, 5 rodadas ainda, esse campeonato. Esse campeonato, essa primeira fase, ainda tem 5 rodadas contando com a de amanhã. Então, se tem 5 rodadas ainda faltando, a gente está aqui na rodada 17, com mais 5 são 22 rodadas, a primeira fase. Então ainda tem muita coisa ainda para acontecer em 5 rodadas aí. Eu acredito aí que esses times amanhã vão jogar para ganhar. O empate interessa ao Sion jogando fora de casa, mas o St. Gallen acredito que ele vai jogar para ganhar. Então, feita a leitura aí do St. Gallen e do Sion, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 2,5 para o St. Gallen, 1,5 para o Sion. Então, eu vou colocar aqui Sion e St. Gallen. Aliás, é St. Gallen e Sion, não é Sion e St. Gallen. Sion, St. Gallen, aliás, St. Gallen versus Sion, 1,5 over 1,5 Sion e St. Gallen. Então tá aí. Deixa eu ver. St. Gallen versus Sion over 1,5.
O próximo, Winterthur e o Thun. O Thun, que é o líder, vai jogar fora de casa. E vamos fazer a leitura aqui, ó. O Winterthur tem uma Copa. Falhou em marcar 1, 2, 3, 4 vezes. Se envolveu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá 89%, se eu não me engano. 8 dividido por 9, 89%. Over 2,5 ou mais. Então aqui 2,5 para o Winterthur. O Thun não tem Copa. Ele não tem Copa. Se envolveu em 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá baixo. 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70%. 1,5. Então o Thun over 1,5. Nenhum dos dois está indo para a Copa ou vindo. Então pode ser que esse jogo amanhã vire um chuva de gols também, já que os times só estão focados nisso. Campanha casa fora. O Winterthur tem média de 1 gol marcado, 2 sofrido. A média de gols por jogo chega a quase 3. Sofreu em 100% e marcou em 87%. É um time de ambas marcas. O Thun marca quase 2. Tem média de 1 sofrido. Quando sofre, chega a 3 gols por partida. Tem uma defesa mediana ali, vou dizer, ou fraca. Eu diria que ela é fraca, já que ela sofreu aí em 62%. E ataque forte, marcando em 100%. Então é um time também de ambas marcas. Os gols acontecem praticamente o jogo todo. Só tem um período que não tem, que o time da casa não marca, que é esse aqui. Durante todos os outros períodos ele marca, tanto marca como sofre. E o time visitante também marca durante todos os períodos. Então esse jogo tem tudo para acontecer gol já no primeiro tempo. O resultado ao intervalo do Winterthur não é o 0-0, o que mais acontece. O do Thun é o 0-0. E aí, voltando lá naquela tabela, deixa eu botar aqui, ó, a gente vê a mesma coisa. A gente vê a mesma coisa aqui. O Thun é o primeiro colocado, vai jogar contra o último colocado. Olha só, o Winterthur é o último colocado e vai jogar em casa contra o primeiro colocado. Então, tá aí o must win. A gente já viu de quem seria. Nesse caso aqui, o must win fica. Eu não vou dizer que existe uma necessidade do Thun ganhar, porque só um empate aqui para ele já iria manter ali a primeira posição. Porém, ele está pegando o pior time. Ele está pegando o último colocado. Então, jogando contra o último colocado, não acredito que ele vai jogar aqui por um empate. Então, é um time aqui que a gente vê não tem falha, só falhou uma vez, aliás, em marcar. Olha aqui, ó, ele só falhou uma única vez em marcar. Então, jogando contra o último colocado, essa falha dele foi jogando contra o Sion, na casa do Sion. Então, ele não perdeu para qualquer um, ele perdeu para um time parelho. Então, acredito aqui que pegando o último colocado, esse jogo tem tudo para ter ali o over 1,5 também, ou mais, certo? Então, aqui, esse daqui eu tô, aliás, eu tô aqui com tava no time errado. Ele falhou aqui em marcar 2 vezes, uma contra o St. Gallen e outra contra o Lugano, que foram os times parelho. Ele teve aqui, ó, o último jogo dele, ele perdeu em casa para o St. Gallen
E o outro jogo que ele não marcou foi contra o Lugano. Engraçado que os 2 jogos que ele perdeu e não marcou foram em casa. Amanhã ele joga fora contra o pior time e a tendência aqui é para pelo menos 2 gols, já que ele, o time com potencial menor é ele, vai para 1,5. O time da casa, a tendência é de 2,5. Então vou colocar aqui Winterthur versus St. Gallen versus Thun, aliás. Winterthur contra o líder, o Thun. A gente vai aí para o over 1,5 também. Então a gente tem St. Gallen versus Sion, 1,5. Winterthur contra o Thun, over 1,5. O último jogo que a gente vai ter é o Cardiff. Jogo válido pelo campeonato do País de Gales. Cardiff contra Brighton Ferry. Esse jogo, os times estão vindo, tem um vindo de Copa, o time da casa está vindo de Copa, mas nenhum dos dois estão indo para a Copa e o time visitante não vem nem vai para a Copa. Então, eu vou tirar essa Copa aqui. Deixa eu até ver uma coisa. Dia 13/12. Faz pouco tempo que ele veio dessa Copa. Falhou em marcar. Tem outra Copa aqui. Contra o TNS e outra aqui. Então tem 3 Copas dele. Ele falhou em marcar uma vez aqui, aliás. Falhou em marcar um jogo e o outro foi esse 0-0. Se envolveu em over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 7. 86% de over 2,5 para o Cardiff. Então o Cardiff ele é 2,5. E vamos lembrar que ele está vindo de Copa. Então ele falhou aqui em marcar 2 vezes. A gente vê que ele marcou aqui, ó, 2 vezes. Ele marcou 2 gols aqui. Ele marcou 2 gols aqui, 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 aqui. E aqui também ele marcou 2 gols. Então ele tem uma média de praticamente 2 gols por jogo. Só que ele está vindo de Copa. Então vamos prestar atenção amanhã. Porque pode ser que, baseado no que a gente viu hoje, os times estão se poupando. Vamos ver se ele vai vir amanhã preparado aí para fazer esses gols que ele está acostumado a fazer. O Brighton Ferry, ele falhou. Deixa eu ver, ele tem primeiro aqui uma Copa. Falhou em marcar 1, 2, 3, 4. Um placar de 0-0 e outros 3 placares com gols. O over 2,5. 1, 2, 3, tá abaixo, 2,5, 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 em 9. 78%. Over 1,5. Então o Brighton ele é over 1,5. Aqui a gente está na 17ª rodada. A gente vai descer na campanha casa fora. E na campanha casa fora, o Cardiff marca 1 gol, sofre 2. Quando sofre, os jogos chegam a 3 gols por partida. Defesa é fraca, sofrendo em 89%. E o ataque é forte, marcando em 78%. É um time de ambas marcas. O Brighton Ferry ele marca 2 gols, tem média de 1 gol sofrido e quando ele sofre chega a 3 gols por partida.
A defesa é fraca, sofrendo aí em 71%. E o ataque é forte, marcando em 100%. Também é um time de ambas marcas. Os momentos de gols, eles estão aqui durante todo o jogo, mas o time visitante não marca no final do jogo. Isso é um problema, porque se o time da casa estiver ganhando e a gente precisar de um gol do visitante, esse gol, à medida que o tempo vai passando, esse gol pode não sair, certo? Mas os outros momentos aqui, todos os outros períodos, ele marca. Inclusive aqui tendência de gol no HT nesse jogo. Então, tem encaixe de gols aqui, tem um encaixe aqui. E só. O restante aqui tem movimentação de gols, mas os encaixes nos primeiros 15 minutos do jogo. O resultado é o intervalo que mais acontece das equipes. 0-0 é o último placar que acontece do Cardiff. E o Brighton Ferry não tem resultado de 0-0 ao intervalo. Mesma coisa que aconteceu no jogo do Bournemouth do Manchester United contra o Bournemouth. O United tinha 0-0, não era o primeiro placar. E o Bournemouth não tinha 0-0. E virou ali o jogo no primeiro tempo, já com 2 gols, se eu não estou enganado. A mesma coisa acontecendo aqui. Vamos ver aqui Vamos ver aqui o que é que diz aqui a tabela do campeonato, para a gente ter uma noção do que o que é que esses times estão lutando, pelo que é que eles estão lutando no campeonato. Então tá aqui. O campeonato tem 12 times. O Cardiff, ele tá aqui fechando a rodada 18. Todos os times da parte de cima, aliás, o Conan tem 17 jogos. Os outros tem 19, ele tem 18, mas o Barry também tem 18. Então, olha só, esse jogo aqui para o Cardiff, se ele perder esse jogo aqui, o Barry, que também tem 18 jogos, pode ultrapassar ele e tirar ele do G6. Então tem um must win aqui. O empate não serve porque ele chegaria a 26 pontos. E aí o Barry, no jogo dele, poderia tirar o Cardiff dessa posição do G6 e ele sairia da disputa do título. Então só por isso aí a gente já vê um must win do time da casa precisar vencer para poder se garantir mais uma rodada no G6, que é esse grupo aqui, ó, onde ele está atualmente ele está dentro. Mas um empate ou uma derrota põe em risco, porque o time que vai jogar aqui, o Barry, pode ganhar e tirar ele dessa posição. Então, esse é o cenário aí de must win desse jogo. O time visitante está aqui na 10ª posição. Se ganhar, vai a 20 pontos. Chegaria simplesmente aqui em... Deixa eu ver aqui. Caso os times... o desempenho será feito em base no saldo de gols também. Então, por exemplo, ganhando esse jogo aqui, ele iria a 20. Chegaria a essa posição aqui, porque o saldo dele é -8. E o Bala tem aqui -13. Então, chegaria a 20. E assumiria a posição de 8º colocado, que atualmente é do Bala. Então, esse daí é o cenário. São esses os 3 jogos. Deixa eu colocar até aqui que eu tirei. Esse é o cenário.
E amanhã a gente vai ter aí 3 jogos. Cardiff, contra o Brighton. Deixa eu colocar aqui over 1,5. Foi isso mesmo, over 1,5. Cardiff e Brighton. Então tá aí, pessoal, a gente vai ter aí, deixa eu só mudar isso aqui, que aqui são os jogos da terça-feira. Então bora lá. E o primeiro jogo vai ser St. Gallen versus o Sion, over 1,5. Winterthur contra o Thun, over 1,5. Cardiff versus o Brighton, over 1,5. Não é 0,5. 1,5 também para agora sim. St. Gallen e Sion, over 1,5. Winterthur contra o Thun, over 1,5. Cardiff versus o Brighton, over 1,5. Então é isso, pessoal. Espero que vocês amanhã também sejam lucrativos nesses jogos aí. Não tem outros jogos, certo? Amanhã para mim não tem outros jogos. Só tem esses jogos aí. Vai ser os únicos jogos que tem para operar amanhã, onde eu encontrei valor aí. E espero que vocês consigam fazer entradas, pegar algum green aí. E qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários. Eu quero agradecer mais uma vez aos 111 membros. Se você não é membro do canal, coloca aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso me ajuda bastante e me motiva cada vez mais a todos os dias estar aqui fazendo esses vídeos para vocês. Mandar um abraço lá para o pessoal também do grupo do Tipster. Espero que o pessoal lá tenha operado aí nesses jogos do vídeo, tenha pego aí algum green. E amanhã eu estou de volta para trazer o resultado aí desses jogos. Então fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, muita saúde e muita paz.